Bom, pessoal, chegamos ao último ponto dessa unidade 2. Nós estamos falando sobre o pecado. E nesse estudo eu quero falar com você sobre a natureza do pecado. No estudo passado, nós falamos sobre o pecado. Vimos especialmente sobre o pecado original e as consequências do pecado. E agora eu quero ver com vocês sobre a natureza do pecado, ou seja, como o pecado é definido e como o pecado é descrito na palavra de Deus. Bom, quando nós olhamos para a palavra pecado, e hoje em dia é muito difícil falar sobre isso, pecado, porque a palavra que virou um tabu, é politicamente incorreto, não existe esse negócio de pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia, as palavras usadas no grego e no hebraico para pecado, que são traduzidas para o português, todas elas têm um significado importante, que é errar o alvo. Errar o alvo. No nosso catecismo, né, nós temos uma definição. O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei, conforme está lá nos textos de 1 João 3,4, Tiago 4,17. Há uma outra pergunta que faz assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós fomos criados com um propósito: glorificar a Deus. Então, nós temos um alvo na nossa vida. Qual é o nosso alvo? Glorificar a Deus, viver para a glória de Deus. Por isso, quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Por isso, as palavras pecado, traduzido para pecado em português, no grego e no hebraico, elas têm esse significado: errar o alvo. Nós fomos criados para glorificar a Deus, e todas as vezes que nós pecamos, nós não glorificamos a Deus. Então, nós precisamos entender isso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nós pecamos, nós não fazemos isso. Nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. O nosso alvo supremo é agradar a Deus. Quando nós não glorificamos a Deus, quando nós não o agradamos, estamos errando o alvo para o qual fomos criados. Tá certo? Bom, erramos o alvo, pecamos por diversas formas. Por palavras, por pensamentos, por obras, por omissão. Nós pecamos quando nós falamos, pecamos quando nós fazemos, quando nós deixamos de fazer. Então, precisamos pensar nisso. Há três coisas muito importantes sobre o pecado. Primeiro, o pecado não tem existência autônoma. O pecado não foi criado com o homem. Já vimos que o homem foi criado bom e sem pecado. O pecado na vida do homem surgiu depois da criação. Ele não existe sozinho, por si só. Então ele existe porque o homem pecou. Segundo, o pecado é sempre em relação a Deus e a sua vontade. Ao pecarmos, estamos nos colocando contra Deus. Nós estamos contra a vontade de Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram. E a fonte do pecado é o coração do homem. Nós gostamos muito de colocar a culpa nos outros, né? Cometemos erros porque os outros nos induziram a isso. É famosa a desculpa de Adão e Eva lá que nós já vimos anteriormente. Mas isso não é o que a Bíblia afirma. A Bíblia, ela fala que o pecado vem do nosso coração. A fonte do pecado é o nosso coração. Podemos ver em Provérbios 4:23, Jeremias 17:9, Mateus 15:19. Então, essa é a fonte, é o coração do homem. E aí, para a gente concluir, quando nós pecamos? É muito comum nós ouvirmos falar sobre a idade da razão. O que é isso? O pensamento é que a criança nasce tranquila, boa, sem pecado, e vai chegar um tempo que ela vai ter a idade da razão. Nessa idade, ela vai escolher, né, Jesus e etc. Bom, antes disso, ela não peca. Eu me lembro que, há muito tempo atrás, uma pessoa falou sobre a filha de uma personagem muito famosa no Brasil. Se ela morresse antes, seria bom, porque a mãe dela isso, aquilo outro. Bom, por quê? Ela não era pecadora? A menina que ia nascer, ela não era pecadora? Bom, interessante que a Bíblia não nos dá base para isso. A Bíblia fala que nós nascemos pecadores. O Salmo 51, verso 5 fala sobre isso. Jó, capítulo 4, 14, de 1 a 4 fala isso. Salmo 58, verso 3 fala sobre isso também. Então, o homem, ele nasce pecador. Eu nasci em pecado e iniquidade me concebeu a minha mãe. Não é que Davi, ao falar sobre isso, está falando que a sua mãe estava cometendo um pecado ao concebê-lo. Não. É quando nós somos concebidos, nós já somos concebidos pecadores. Nascemos pecadores e nos tornamos pecadores a cada momento da nossa vida.
Nós nos tornamos no sentido de que nós estamos cada dia mais pecando. Quanto mais nós vivemos, mais nós pecamos. Então, nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, nós não esperamos chegar a uma idade para podermos ser pecadores. Nós já somos pecadores. Então, gente, que Deus abençoe seus corações, que vocês possam estar entendendo muito bem aquilo que nós estamos estudando. Na próxima unidade, nós temos um assunto muito importante para tratar e eu espero encontrar você lá. Tchau, tchau!